alinhar aqui o nosso conhecimento, nivelar como isso funciona. Isso acontece da seguinte maneira: um proponente, uma organização social, um produtor cultural, ele precisa criar ou adaptar um projeto dentro das regras dessas leis. E aí ele vai submeter isso para o órgão público que fiscaliza a lei, no caso, de uma maneira bem óbvia, no esporte, o Ministério do Esporte, na cultura, o Ministério da Cultura, e assim por diante em outras etapas. Esse órgão público, ele vai analisar o projeto, vai verificar se aquela ideia que está no papel faz sentido e está dentro do enquadramento do que a lei permite, e ele vai chancelar esse projeto, vai dizer o seguinte: projeto, você pode agora procurar um investidor para patrocinar o seu projeto, porque quando esse investidor te transferir esse recurso, ele vai poder descontar integralmente o recurso do seu imposto de renda. E aí a gente começa a falar a linguagem corporativa, a linguagem das empresas, que vem muito valor nisso, porque esse era um dinheiro que seria gasto, que já está no orçamento, e ele vai virar investimento social privado. Então, é muito importante a gente entender esse mecanismo, porque em nenhum momento existe uma transferência do recurso público diretamente para o projeto. Esse recurso a gente chama inclusive de investimento indireto por isso, porque o governo está abrindo mão de receber uma parte dos seus impostos para que esse valor seja direcionado para o desenvolvimento social. Esse processo dentro dos órgãos públicos é feito de uma maneira absolutamente metódica, cheia de regras e processos, é tudo muito auditado, tudo muito controlado, existe uma prestação de contas minuciosa que a gente precisa fazer. E isso tem um lado bom, porque ele garante a transparência, ele garante a governança desse processo de uma maneira muito clara e muito positiva e muito formalizada. E, por outro lado, isso faz com que algumas organizações sociais não consigam chegar no nível de maturidade de gestão para captar esse recurso e prestar contas nesse nível. Então, a gente tem ainda um trabalho grande a fazer para que outras organizações do terceiro setor e do mercado de produção cultural possam também acessar esse dinheiro. E aí eu queria trazer esse assunto um pouco aqui para o Instituto da Criança, né? Um pouco assim, localizando onde nós estamos, né? Como se fosse um mapa. Você está aqui. Então, o Instituto da Criança, ele, por meio da consultoria que a gente presta para as empresas, nós temos uma área de negócios que se chama Consolida, que oferece esse serviço para que nossos parceiros, tanto empresas quanto proponentes do terceiro setor, possam se conectar. Nessa hora, a gente faz com que a missão do nosso instituto, né, que foi fundado pelo Pedro, pela sua família, com o objetivo de ser uma ponte, de aproximar mundos, a gente também concretiza isso aqui na nossa consultoria. A gente aproxima investidores, empresas como a TAG, que está aqui hoje para falar para vocês, de projetos como da Orquestra Sinfônica Brasileira, entre tantos outros, entre centenas de projetos que hoje estão na nossa rede integrada. O nosso papel é trabalhar para que essas empresas possam ter equipes estendidas, para que elas possam realizar esse trabalho sem a necessidade de aumentar brutalmente a sua equipe. Porque, para vocês terem uma ideia, a TAG hoje, ela gerencia 70 projetos simultaneamente em execução em todo o país. Imagina a Edielen com sua equipe, apenas eles fazendo isso. Hoje a gente tem um núcleo de atendimento da TAG com 7 pessoas para fazer com que esse programa seja também acompanhado e monitorado pela empresa, de forma que os indicadores sociais que vêm desse investimento possam ser traduzidos e informados para toda a sociedade e para toda a TAG. A USB também é um ótimo exemplo de parceria, que está na nossa rede integrada há muitos anos, não é? Nós temos uma história linda para contar. A gente tem aqui hoje um dos projetos sociais, uma das organizações culturais do Brasil mais experientes e especializadas em gerenciar grandes recursos. Vocês vão conseguir entender um pouco mais quando a Ana Flávia falar, vocês vão ficar tão fãs dela quanto a gente é.
E eu então vou encerrar por aqui esse meu painel de abertura. Vou deixar as nossas convidadas também exporem as suas linhas de atuação, porque se deixar eu falo aqui a tarde toda, porque realmente é um assunto que me apaixona muito. Muito obrigada. Obrigada, Karina. De fato, é o que eu falei, são trajetórias inspiradoras. A Karina também tem um know-how imenso. E é justamente isso, né? Eu acho que a fala da Karina sintetiza toda a realidade que a gente tem, né, entre esse distanciamento, né, do que dá para investir, por que não investir. E principalmente ilustra muito, né, o nosso fazer do Instituto da Criança, porque de fato nós somos ponte, né? Nós conseguimos performar enquanto elo dentro da sociedade aqui do nosso país. E aí falando um pouco, né, de forma prática, a Karina também narrou um pouco sobre essa importância das leis de incentivo, né, de como a TAG hoje faz esse trabalho muito legítimo. A gente tem uma parceria imensa com a TAG desde 2023. Nós fazemos toda a gestão da carteira de projetos incentivados. E aí já trazendo, né, materializando essa fala da Karina na experiência da IDL, né, a gente vai começar o nosso bate-papo para escutá-las, né, ouvir um pouco dessa experiência. Então, IDL, muito obrigada, né, por aceitar esse convite, né, por estar aqui com a gente, compartilhando toda a experiência da TAG. E aí a gente queria escutar um pouquinho de você, assim, analisando, né, toda essa complexidade que é a área de atuação da TAG e tão vasta que é, né, o que representa as leis de incentivo para a companhia dentro do território, né, sobre a importância de construir um percurso estratégico e também de relacionamento com as comunidades, né? Qual é a importância da lei de incentivo dentro desse cenário? Obrigada. Obrigada pessoal, obrigada pela oportunidade. Hoje eu vim compartilhar aqui com vocês, né, claro, os nossos desafios, principalmente relacionados aos nossos investimentos sociais, né, que hoje nós temos uma carteira extensa, principalmente por conta da quantidade de comunidades, a quantidade de municípios o qual a TAG intercepta, né. A TAG, ela é hoje a maior transportadora de gás natural do Brasil. Hoje nós temos aí cerca de 4.500 quilômetros de gasodutos. Né? Interceptamos aí mais de 200 comunidades e entre 10 estados brasileiros. Tudo isso gera em torno aí de mais de 470 comunidades. Então é um mega desafio para nós. Mas sabemos que o gasoduto em si, estando nas localidades, a gente sabe que não é possível gerar vínculos. Então, estrategicamente, né, nós buscamos a oportunidade, identificamos a TAG, de certa forma ela é recente, antes ela era do sistema Petrobras, depois ela foi adquirida no ano de 2019, a partir daí iniciamos vários estudos e oportunidades para que pudéssemos investir, principalmente com essas leis de incentivo. Então, em 2024 foi quando nós lançamos o nosso primeiro edital de seleção de projetos, né, no qual tivemos aí uma mega surpresa. Durante o nosso lançamento do edital, que foi o primeiro, tivemos aí um total de mais de 500 inscrições. Isso é muito interessante para a gente, até porque a TAG ela não era tão conhecida na nossa área de influência. Antes, igual eu mencionei, era mais o sistema Petrobras. Então, a partir daí, nós começamos os desafios, né, para que pudéssemos aí atender às necessidades dos nossos públicos. E com esse lançamento do edital, conseguimos selecionar 50 projetos e conseguimos investir mais de 34 milhões, atendendo milhares de comunidades. Então, foram vários projetos voltados para várias áreas, cultura, educação, saúde, esporte. Conseguimos atender várias leis de incentivo. E tivemos aí a oportunidade de patrocinar a orquestra, no qual eu trago aqui para vocês o exemplo de Penedo. Penedo está na nossa área de influência direta, é um local onde nós atuamos e para a gente foi uma surpresa e uma oportunidade conseguir levar a educação musical e estreitar o relacionamento com aquele público, o qual ainda para nós está sendo desenvolvido.
Então esse foi um dos maiores objetivos que nós tivemos. É claro, teremos mais. Hoje nós temos o nosso gasoduto intercepta áreas extremamente remotas, como é o exemplo de Manaus. E nós sabemos que a orquestra também esteve conosco lá. Então sabemos que teremos oportunidades aí no nosso futuro de desenvolver e expandir ainda muito mais a inteira. Obrigada, Edi. De fato, assim, é uma trajetória fabulosa. E assim, a TAG ela tem uma preocupação imensa, né? Eu trabalho diretamente na consultoria que atende a TAG, e aí quando a gente fala de seleção de projetos, a empresa leva isso com muita transparência, né? Muita seriedade, principalmente observando todos os critérios de elegibilidade e de correteza que as leis de incentivo, né, exigem. E aí a gente tem até para compartilhar o exemplo, a companhia ela tem um comitê de seleção que é formado por representantes, né, de áreas diversas, então, ou seja, isso confere uma equidade, né, confere uma segurança, né, na parte de seleção desses projetos. Então, época de comitê, todo mundo fica tenso, ou seja, a seleção dos projetos é tratado com muita seriedade, principalmente observando a necessidade desses territórios, né? A companhia já tem todo esse conhecimento, esse know-how de qual é a vulnerabilidade ou a vocação desses projetos e como a Egelen falou, né, quando é lançado um edital grande desse, né, como por exemplo o primeiro edital da TAG, 500 e poucas inscrições que nós tivemos, né, significa assim que a companhia ela pode levar esses projetos para regiões mais remotas, né, a partir desse olhar mais refinado, esse olhar que vai muito além da estratégia de investir na distribuição do gás, mas assim olhar para o desenvolvimento social desses territórios, né? E foi o grande exemplo que ela acabou de citar agora de Penedo, né? Onde teve um retorno midiático imenso, né? Uma plateia também super participativa, e a gente sabe o quanto é difícil a gente poder levar uma obra-prima quanto a USB para esses territórios mais remotos. Muito obrigada, Edi. E aí, já passando a bola para Ana Flávia. Ana, muito obrigada também por aceitar o nosso convite. A gente sabe que a sua agenda é super corrida e está aqui com a gente, então muito obrigada por isso. E Ana, assim, a gente conhece já o trabalho da USB, né? A USB é um grande patrimônio que a gente tem aqui nacional. Parabéns pelo trabalho grandioso que vocês realizam, principalmente agora com esse olhar de política pública, né? Mas a gente sabe também que a USB, enquanto um instrumento, né, de cultura, também enfrentou algumas fases muito difíceis, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa experiência da USB em relação às leis de incentivo. Como é que foi poder contar com as leis de incentivo para a reinvenção da USB? Eu que agradeço a todos vocês, ao convite. É sempre muito importante para nós ter a oportunidade de contar sobre a nossa história e detalhar como foi esse processo, como foi esse percurso, porque muito provavelmente isso pode também ser útil para outros projetos e outras empresas. Começo dizendo que as leis de incentivo foram absolutamente fundamentais para que a gente pudesse estar com vocês hoje celebrando 85 anos de existência da Orquestra Sinfônica Brasileira. Aqui para mim um painel de muitas paixões. Então, quero falar um pouquinho sobre isso e de como é importante que a gente está o tempo inteiro falando de cultura, no sentido da entrega do que a gente produz e de como a gente se compromete com a sociedade, e muito também problematizando sobre como é a compreensão acerca da cultura e o seu papel na sociedade. Eu acho que essa é uma conjuntura importante da gente trazer, porque para a gente falar de 85 anos de existência de um patrimônio como a USB, lembrando que a USB não era registrada como patrimônio, a gente promoveu o registro como patrimônio cultural há poucos anos, foi na época da pandemia, então há poucos anos a gente de fato conseguiu trazer essa robustez no sentido da percepção da formalidade do bem cultural como patrimônio, e isso é absolutamente fundamental, porque isso tem a ver com a seriedade com a qual a sociedade e o poder público e todos nós envolvidos que acabamos sendo tocados por isso, como que a gente enxerga os bens culturais. E acho que tem um outro aspecto importante. Quando a gente fala desses 85 anos, muita coisa aconteceu. Muita coisa veio sendo transformada. A gente está falando da história de uma instituição que em 85 anos ela
entrecorta a história do país, a história política, a história econômica. Então, a gestão de um patrimônio cultural, a gestão de equipamento cultural, ela precisa estar compreendida na necessidade de leitura do tempo, leitura de contexto, né? Como é que essas instituições, como o caso da OSB, que perdeu o apoio do poder público, como que ela passa a se relacionar com a iniciativa privada, até com um grau de dependência, né? Então, como que isso se dá para que a gente... A Maria já foi embora? A Maria Gachal? Maria foi. A gente precisa ter plano A, plano B, plano C, né? Então, como essas relações todas se dão. E aí, com o uso das leis de incentivo. E o terceiro ponto é com que paixão a gente conduz isso. Porque eu sou advogada, eu ouvi a minha vida inteira meu pai dizendo: minha filha, você fez direito. O que é que você está fazendo? Trabalhando com orquestra sinfônica. Você é analfabeta musical, você estudou direito, não consigo entender. Mas isso tem a ver com a paixão pelas pessoas. O nosso trabalho é um trabalho de entender pessoas. E são muitas fomes. Quando a gente estuda um território, quando a gente promove o diagnóstico, que é o ponto de partida para pensar com as empresas os projetos, a gente passa a identificar não só a relação da empresa, o desejo dela, de como ela quer ser percebida naquele território, mas também como as pessoas pretendem ser percebidas no seu próprio território e nesses contextos maiores, né, de fruição cultural. Esse olhar sobre as pessoas é muito importante, porque a gente precisa conseguir casar o que é o interesse do artista, de quem produz cultura, com quem está esperando ser entendido e visto como um ser de cultura, como um propagador de cultura, como uma pessoa que consome cultura. E é muito interessante quando a gente vai estudar a história das empresas de infraestrutura, a sua tradição, né? Agora a gente pode até dizer que tem uma tradição, mas em patrocinar a cultura, porque não era usual. Eu trabalho com cultura há 25 anos. Eu fui secretária de Planejamento e Orçamento do Ministério da Cultura, eu estive do outro lado, eu estive gerenciando os bilhões de reais da Lei Rouanet à disposição da sociedade. Estou há 9 anos na USB, nessa outra posição de olhar como a gente aplica. Mas as empresas de infraestrutura, elas tinham, e a gente entende, claro, mas o pensamento era: eu não sou B2C. Eu sou B2B, eu não preciso patrocinar a cultura. E a gente entende, de fato, não tem uma relação direta com esse usuário. Quando a gente começou a estudar o setor da infraestrutura e a gente teve um primeiro momento muito importante com a NTS, que a gente foi estudar o gasoduto, muito do que nos despertou e despertou o interesse da NTS, quando a gente conheceu a Karina, inclusive, era nessa visão. Mas a empresa não está para ser vista, mas ela está sendo vista todos os dias. Porque ela atravessa a vida das pessoas, nesse caso é literalmente. Assim como a cultura nos atravessa o tempo todo nas nossas jornadas, experiências e nos nossos dias. E tem um depoimento muito emblemático no nosso projeto de Japeri, no projeto do ANTS, e onde depois eu vou passar para você. O nosso aluno do Conexões, né? Conectando Empresas e Causas, chama Conexões Musicais o nosso projeto. O nosso aluno diz o seguinte: eu tô aqui, não era de Japeri, era de São Paulo. Ele fala o seguinte: eu tô aqui, eu toquei nesse palco do teatro da minha cidade, onde eu nunca tinha entrado na minha vida. É a primeira vez que eu entro no teatro da minha cidade. Eu toquei com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Ele falou: eu não acredito, toquei com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Ele tocou com os músicos no palco para a sua comunidade. E ele fala: eu nunca imaginei que eu fosse chegar nesse lugar, porque um tubo mora na frente da minha casa. Não é que ele mora na frente do tubo, o tubo mora na frente da casa dele. Vejam que tipo de conexão a gente promove ao materializar essa intenção da empresa, que é estar na vida das pessoas, não de uma forma como um tubo, né, mas de uma forma a promover transformações. E acho que esse é o exemplo assim, mais delicado e ao mesmo tempo contundente e eloquente para falar dessa nossa relação. Mas agora, objetivamente falando, a Fundação USB, a Fundação é a mantenedora da USB. A instituição é absolutamente dependente das leis de incentivo. A Orquestra Sinfônica Brasileira é a única orquestra de representação nacional
no mundo que não conta com o apoio do poder público. É a única no Brasil, mas é a única no mundo que não conta com o apoio do seu próprio território. É patrimônio cultural e material da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e não conta com a salvaguarda do poder público. Não nos orgulhamos disso, mas temos muito orgulho do nosso modelo de gestão atual, que já vem se aperfeiçoando há 9 anos. Então nós temos hoje 38 patrocinadores, todos da nossa rede, tirando a Brookfield, que é patrocínio direto, mas os outros 37 patrocinadores, eles são por meio das leis de incentivo. E nós cuidamos para que, assim como a nossa necessidade é tão importante, né, depender das leis de incentivo é uma coisa tão séria para a gente, nós cuidamos de nos profissionalizar e nos especializar em traduzir as apreensões, né, as preocupações dos nossos patrocinadores nos dados suficientes, na transparência que eles precisam e nos subsídios necessários, não só para a defesa do projeto, mas como defensores do modelo, como é o caso da TAG aqui com a gente hoje. Então, o nosso modelo envolve uma capacitação da nossa equipe. Então, a gente tem hoje uma paixão pela prestação de contas. A gente tem a paixão pela prestação de contas, a gente foi se aperfeiçoando, então a gente tem hoje tecnologias muito avançadas em termos de controle do recurso, mas mais do que isso, em traduzir em um modelo estatístico de avaliação e monitoramento dos projetos o resultado de impacto do investimento social que as empresas esperam. Então hoje a gente realmente tem condições de servir como referência, a gente tem muita alegria de poder promover essas conexões com outros projetos também. Acontece muito dos nossos patrocinadores pedirem para a gente apoiar outros projetos que eles também estão apoiando. Para nós, quanto mais forte a rede for, mais fortes todos seremos, né? Acho que esse é um ponto importante. Então, a prestação de contas, eu entendo que é um elemento fundamental, não só para o sucesso da lei de incentivo, mas para que o nosso setor, o terceiro setor, que tão importante é no sentido de complementar as políticas públicas, e hoje, né, sendo percebido dentro das empresas como uma estratégia eficaz na construção da sua marca, da sua imagem, é muito importante que a gente também consiga entregar com profissionalismo e assertividade a questão da prestação de contas e dos dados. Então, essa é a nossa relação com as leis de incentivo hoje. A gente pode aprofundar se for o caso, mas contem comigo também para a gente começar depois em outro momento. Magnífico. No início, eu falei, são mulheres inspiradoras, né? Cada um com um legado muito forte nos seus territórios. Ana, muitíssimo obrigada. E aí falando, né, sobre toda essa parte de território, né, sobre prestação de contas, assim, é sempre uma grande preocupação das companhias, como é que esse projeto vai prestar conta, né? Os projetos que são incentivados, eles têm uma obrigação legal de prestar contas diretamente para o órgão regulador, ou seja, o órgão que foi responsável por deliberar, por aprovar aquela chancela de captação. Então, eles têm essa obrigação legal de prestar contas, né? E aí, caso eles não prestem contas, eles recebem algum tipo de sanção, né? E a companhia, quando ela incentiva, né, uma vez que ela tira o dinheiro do caixa para no ano seguinte se beneficiar daquele incentivo fiscal, ela não recebe nenhum tipo de impacto caso o projeto não cumpra com as regras, né? Então ela acaba se beneficiando de fato de todo o incentivo. Mas ainda assim, o percentual, né, de perda desses projetos é muito pequeno. E aí, falando dessa questão de prestação de contas, né, de monitoramento, Edgelen, a gente sabe o quanto a TAG é comprometida com a questão do acompanhamento dos projetos. A companhia ela não vê o patrocínio apenas como uma questão de obrigação legal ou investimento de marca, mas a companhia dá o grande valor a conseguir trazer esse tipo de depoimento, como a Ana trouxe o case da NTS também. Fala um pouquinho para a gente dessa importância do acompanhamento dos projetos. Então, o monitoramento dos projetos, para nós, para a TAG, né, ele é uma estratégia, ele é um ponto estratégico. Porque a partir deste monitoramento que é possível identificar adequações necessárias. Igual eu falei, a nossa área ela é muito extensa. As comunidades são muito diversas. E a partir deste monitoramento, a gente consegue realizar as adequações necessárias ou tirar um case ou tirar uma experiência que seja fantástica para que a gente possa replicar em outros projetos.
nós temos muita preocupação em relação à transparência, né, principalmente em relação à prestação de contas. A TAG, ela se compromete muito em ser muito transparente, em cumprir os nossos princípios éticos. Então a gente vê, principalmente esses proponentes que têm essa liberdade, que nos dá essa oportunidade de nos aproximarmos ainda mais, como é o caso da equipe do SB, que a gente tem uma interface muito grande, que a gente tem um relacionamento muito bom. Isso é muito bom para a gente. A gente acaba vendo isso como uma empresa que vai seguir em vários outros projetos com a gente, porque acaba estreitando um relacionamento de confiança. Obrigada, Edir. E uma coisa assim muito bacana, né? Nós acompanhamos toda a parte de monitoramento dos projetos, né? E aí quando chega o reporte, nós fazemos toda a sintetização e análise de dados, a gente sempre fica muito surpreso e ao mesmo tempo com uma sensação de gratidão com os depoimentos que a gente vê, né? A própria fala da Ana Flávia, né? São dutos que estão submersos, né? Mas que podem, através desse relacionamento, transformar a vida de pessoas que talvez não tiveram tanto acesso quanto nós temos aqui hoje, né? Então, as leis de incentivo, de fato, elas acabam trazendo grandes transformações, né? E deixa eu passar aqui. Karina, eu gostaria de perguntar a você, né? A gente sabe que para patrocinar hoje, né, via leis de incentivo federais, a gente tem aí as empresas que são classificadas como lucro real. E para as empresas menorzinhas, ou seja, uma empresa pequenininha, é do Estado, como é que essa empresa pode fazer para se beneficiar da lei de incentivo? É possível usar algum tipo de imposto? Pessoal, Juliana fez uma pergunta boa aqui, porque a gente está falando do uso de recursos de incentivo que são habilitados apenas para empresas de lucro real, portanto, empresas de um porte maior, né? Mas as empresas de menor performance, de menor capital, elas também podem fazer uso das leis municipais, do ISS, do ICMS, que também permitem investimentos menores e tão relevantes quanto grandes milhões, grandes investimentos como os que a gente está falando aqui. Para isso, esse processo ele é um pouquinho mais burocrático, porque quando a gente investe em leis de incentivo federais, basta que a empresa selecione um projeto, decida aportar o recurso e ela vai fazer uma simples transferência para aquela conta bancária que foi aberta pelo órgão público para que ela receba o recurso. No caso de leis municipais, essa transferência não é tão simples. É preciso que a empresa se habilite junto às secretarias municipais. E se vocês quiserem depois ter mais detalhes, nós podemos ajudá-los, porque em cada estado, em cada município, é uma regra diferente. E esse é um trabalho que a gente vem se dedicando aqui no Instituto, de mapear todas essas peculiaridades de cada um dos territórios, para que a gente possa atender às necessidades de todo o mercado, de todos que desejam fazer investimentos como esse. Obrigada, Karina. Já encerrando, né, queria perguntar para a Ana. Ana, qual seria a mensagem que você deixaria para as empresas, né, que ainda acham que o investimento em leis de incentivo é algo pontual, né, e não transformador? No caso da Fundação SB, a gente usa o plano anual de atividades, né? Acho que esse é um ponto importante para a gente também demonstrar para as empresas que a gente não está falando de projetos pontuais, a gente está falando da manutenção de um equipamento. Então, é um dispositivo, é uma previsão legal que permite que a gente consiga ter um planejamento de médio prazo. Eu acho que essa também traz uma visão, eu acho que essa possibilidade traz uma visão relevante no sentido da gente conseguir planejar e manejar o objetivo que a gente quer encontrar. Então, é importante a gente esclarecer para as empresas, especialmente de infraestrutura, porque há uma cultura de planejamento de longo prazo no caso das de infraestrutura, né? Eu acho que esse modelo de gestão, ele encontra a necessidade da empresa nesse sentido. Então, a gente esclarecer como as leis amparam as instituições culturais nesse aspecto de manutenção do próprio equipamento, né, para além de um episódio, né, para além de um projeto. Nada contra o projeto, porque as produtoras culturais também fazem esse tipo de administração, isso tem a ver com o nosso mosaico de produtos culturais. Acredito que esse tipo de iniciativa, como vocês estão conduzindo, ela é super importante para a gente poder também trazer a cultura do investimento, né, do investimento
investimento social, quanto mais a gente puder propagar e quanto mais a gente puder amparar os bons exemplos, né, a gente tem o compromisso também de servirmos a toda a estrutura, toda a rede como um bom exemplo. Eu acho que esse é um aspecto importante das empresas também poderem terem essa segurança. Eu acho que quanto mais também a alta liderança e os colaboradores das empresas, eles se envolvem no projeto, e nós também pensamos nisso, uma premissa do nosso trabalho é a gente construir os projetos sempre a 4 mãos, sempre junto com as empresas. Acho que esse é um ponto importante, as empresas buscarem essa participação ativa na compreensão daquilo em que elas estão investindo. E a Edelen falou uma coisa muito interessante, porque ela falou, a gente sabe que uma empresa de infraestrutura normalmente não cultiva vínculos. Então, quando a gente está falando para as empresas, a empresa poder pensar que ela tem condição de cultivar vínculos e de construir conexões e relações com a sua comunidade, sem precisar investir na formação de uma equipe interna e ter ali um custeio, né, e mais uma obrigação de cumprir para dentro da empresa, ela pode contar com essas células desses projetos que também dispõem desse tipo de rede. O Conexões Musicais hoje, ele está em 45 cidades de 12 estados do Brasil. A gente está falando de um grande projeto hoje que administra em torno de 40 milhões de reais por ano. A gente está falando de 12 mil crianças, a gente tem hoje 12 mil alunos de educação musical num país que não tem música na escola. Então, esse tipo de fruto, também quando a gente traz para a empresa para demonstrar como ela está promovendo a esperança, como ela está promovendo a infraestrutura do ser humano, como ela está contribuindo para a formação cidadã da sociedade nessas dimensões, né? Acho que quanto mais a gente puder esclarecer isso, que não se tratam só de concertos, né, no nosso caso, mas se trata do investimento no desenvolvimento humano. Quanto mais clareza a gente tiver de que cultura também é uma fome e que a fome de desenvolvimento humano faz parte do desenvolvimento econômico de uma sociedade, na minha opinião, esse é o alicerce em que a gente pode fundamentar toda a eficácia do sistema das leis de incentivo. Perfeito, Ana, obrigada. Ou seja, com a fala tanto da Edelen, da TAG, né, da Ana Flávia, da USB, a gente entende um pouquinho desse grande iceberg que são as leis de incentivo. Ou seja, elas podem sim ser uma grande propulsora do desenvolvimento dentro da nossa sociedade. Né? Isso, logicamente, acompanhada de uma gestão comprometida, né, que faz um trabalho sério em conformidade. Eu queria abrir aqui, né, para um espaço de fala de vocês, de contribuição. O nosso tempo é curtinho, né? O nosso papo assim, tem muito enredo, mas deixo à vontade caso alguém queira fazer alguma pergunta. É só levantar a mãozinha que a gente leva o microfone. Obrigada. Não estamos ouvindo. Não conseguimos ouvir. Olá, boa tarde. Eu sou Lucimar, sou da Fundação Laço Rosa. E a Karina aqui comentou muito do benefício que é para uma empresa patrocinar isso. Lá na ONG a gente tem 3 projetos incentivados aprovados e não conseguimos o investidor. Eu queria ver se a Edelen, ela consegue dar uma dica para a gente poder fazer o CEO, a liderança maior, poder enxergar valor nisso. Porque a gente tem até uma pessoa que é especializada nisso, mas é difícil chegar nesse investidor, é difícil conseguir isso. E aí eu queria saber, assim, qual a dica, qual o brief que vocês têm para a gente, de repente, conseguir convencer a autoliderança a patrocinar isso. Obrigada pela pergunta. Queria, antes de mais nada, te fazer um convite. Por favor, vamos trocar contatos no final.
A gente tem um banco de projetos no Instituto da Criança. Nós atuamos também, justamente como eu falei, como captadores, fazendo a ponte entre projetos e investidores, não só apoiando a TAG, mas nos últimos 4 anos nós fizemos esse trabalho junto a mais de 40 empresas. E é importante que o seu projeto esteja nesse banco, em outros bancos, para que ele possa ser visto e avaliado. Perfeito. Por favor, a gente vai te dar um e-mail, você vai cadastrar e a gente vai ficar conhecendo o seu projeto, e quando a gente sentir isso, a gente pode apoiar você. Mas uma dica que eu vou te dar: procure conhecer os editais, assine a plataforma Prozas. A Prozas hoje é o grande centro de editais do Brasil. Os editais de um ano para o outro, eles não mudam muito, então você não precisa ficar esperando abrir um novo edital. Você pode olhar o edital do ano passado de uma empresa, estuda, veja quais os critérios que vão fazer o seu projeto pontuar no edital. Isso é muito importante. Por exemplo, a TAG e a NTS são empresas interessadas em apoiar os territórios por onde elas passam. Então, se você tem uma ação que vai fazer uma atividade lá naquele território que dá 5 pontos para o seu projeto, junta a sua galera, pensa criativamente e pensa em como a sua organização pode chegar naquele território e adapta o seu projeto para isso. Porque aí a empresa vai olhar para você de uma outra forma. É tudo muito feito com base em muita engenharia e muita matemática, pouca subjetividade. A gente avalia o projeto olhando se aqueles critérios que estão lá no edital estão fazendo sentido. Isso pontua num ranking automático, numa plataforma, e você passando por todos esses filtros, você vai ganhar uma análise qualitativa. Então é muito importante que nessa fase prévia você tenha essa matemática, essa inteligência de olhar para o que o edital está pedindo e você se adaptar a isso. Infelizmente, essa é a realidade, é assim que funciona, esse é o caminho mais eficiente para você chegar na empresa que vai desejar esse apoio. Então, eu te dou essa dica: estuda os editais, estuda os critérios. Você vai começar a perceber que tem critérios que fazem sentido em várias empresas, você vai ver que existe uma lógica. Então, você não vai precisar fazer um projeto para cada edital, talvez você crie alguns ganchos que são bons para vários patrocinadores, e com isso o seu projeto começa a ficar competitivo e você em breve vai conseguir um investimento, garanto. Tá bom? Não sei a cor desse. Eu quero só dizer que eu estou muito feliz de ver esse palco aqui, esse grupo, esse time de mulheres. Eu sou muito suspeito com as mulheres, né? Porque o Instituto tem mais de 80% de público feminino no nosso quadro de colaboradores. Representa 84% de mulheres. Inclusive, nos tornamos esse ano uma das empresas amiga da mulher do governo de estado. E ver aqui esse painel formado por mulheres tão inteligentes, bem preparadas e brilhantes e de sucesso, né? Porque o trabalho que a Ana Flávia faz eu acompanho há muitos anos e é admirável. Eu sou muito, muito orgulhoso de ver tudo que representou, porque eu lembro a orquestra lá atrás vivendo uma grande dificuldade. Fecha ou não fecha? Acaba ou não acaba? Já pensou? Então é maravilhoso poder ter a Edielen fazendo essa representação da TAG, que se tornou uma grande parceira do Instituto. Não é a única parceira, mas é uma das grandes que a gente tem, uma das principais que, felizmente, o Instituto tem como principais parceiras. Então, eu tenho uma grande satisfação em ter você aqui conosco e trazendo o seu olhar de executiva. E quero dizer também para você, Edielen, quanto mais puder reverberar o que você encontra nesse nosso ambiente do Instituto da Criança junto a outros parceiros, outras empresas, outras coligadas, a própria Endi, que é uma empresa que a gente já conversou muito, mas nunca aconteceu muita coisa. Já aconteceu alguma coisa, mas pode acontecer muito mais. Então, se você puder ser uma influenciadora, repercutindo o que o Instituto faz, eu te agradeço. Karina, nossa gerente da Consolida, que conduz magnificamente esse trabalho.
Eu falei para a Raquel aqui, a gente ouvindo a Karina falar, dá vontade de fazer o que ela está falando, porque ela fala com tanta propriedade, com tanto conhecimento, com tanta segurança e com tanta verdade, que isso traz para a gente uma confiança, uma certeza de que está sendo bem feito. Como diz um amigo meu, o Alan Maia, fazendo bem feito, né? Sempre. E a nossa Juliana Cruz, ela é uma estrela que a gente tem no Instituto, faz um trabalho maravilhoso, super comprometida, sempre buscando entregar dentro do melhor prazo, dentro da melhor velocidade, agradando a todos que estão no entorno dela. Ela tem essa característica, ela quer sempre superar as expectativas de todos que estão em volta. Então eu tenho também uma grande satisfação de contar e ter uma pessoa como ela. E hoje já falaram tantas vezes aqui do Instituto, e o Instituto é isso, são as pessoas, vocês todos que estão aqui, são as pessoas que fazem o Instituto, porque o Instituto, na verdade, ele é uma rede social, uma rede de pessoas que buscam promover o desenvolvimento da vida humana, dar oportunidade para as pessoas viverem uma vida mais digna, uma vida mais equilibrada. E todos são bem-vindos, todos os que têm o propósito de promover a vida humana são sócios do Instituto, são associados ao Instituto. E eu estou muito feliz aqui nesses 2 dias de ver a quantidade de pessoas que estão envolvidas no nosso dia a dia. Muito obrigado a todos pela presença, pela participação. Esse painel, muito obrigado. Queria só reforçar aqui algumas coisas que foram ditas. Primeiro que, quando a gente pensou nesse tema, por incrível que pareça, ainda há muitas empresas do lucro real que não fazem todo o uso, não utilizam o recurso que há disponível para os projetos, por falta de conhecimento, por falta de planejamento, perdem o prazo, por falta de pessoas. Então isso é uma grande dor ainda, que precisa ser divulgado, esse assunto precisa ser falado. E exemplos como esse de empresas que aportam, de projetos que ressurgiram com essa solução, eles precisam realmente ser disseminados, né? Então a gente vê um grande potencial e para as organizações sociais nós também encontramos muitas que, sim, como a colega falou, essa dor, né? De, puxa, tá bom, me esforcei, escrevi o projeto, adaptei, fui lá no Ministério, fiz a inscrição, cumpri todo o roteiro e perdi o prazo porque não consegui a captação. A gente sabe que não é fácil, realmente, né? Mas esses mecanismos aqui apontados pela Karina, como editais, como buscas, né? E por isso estar nos locais certos, cadastrados e conectados com as pessoas certas, são sem dúvida o caminho. Mas o que há mais de valioso em tudo isso é ver o crescimento, o processo evolutivo das organizações sociais que estão fazendo um bom trabalho, mas que às vezes não estão maduras para escrever e inscrever e aí conquistar. Mas eu costumo dizer que é como concurso público, né? Não é na primeira, não é na segunda que você talvez consiga, mas é um exercício de maturidade, de adaptação do projeto, de busca de captação e de linguagem corporativa para atender. A Ana Flávia falou ali algumas vezes, prestação de contas. E por muitas vezes nós trabalhamos com as prestações de contas de vocês e teve um momento que a gente falou, nada a fazer. Ou seja, de tanto fazer a repetição, a prática, a buscar o aperfeiçoamento, leva, sem dúvida, à sustentabilidade. Então, é um processo educativo. Não desistam. A gente tem aqui no Instituto programas também com organizações sociais para capacitar os empreendedores sociais. A gente tem conexões, né? Falamos muito de parcerias aqui, de outros consultores que ajudam a escrever melhor os projetos. Às vezes, são pequenos ajustes, né? E a gente consegue encaixar o projeto em editais e plataformas que estão abertas para conseguir captar. Então é uma grande oportunidade. Eu posso dizer que talvez seja a saída. Então, recurso direto existe? Tem dinheiro na mesa? Tem dinheiro na mesa, porque tem muitas empresas querendo fazer impacto social, tem muita gente fazendo impacto social e falta essa conexão. Mas o mercado está ávido por bons projetos. As empresas querem. A gente precisa encontrar a liga. Então, a gente está aqui para ajudar, as empresas estão aí fazendo um trabalho belíssimo, quero parabenizar a TAG, você que está aqui representando a EDL, todo o seu time, por tudo que vocês estão fazendo. São muitos projetos, são muitas vidas, assim como outras empresas que o Instituto tem a oportunidade de estar perto e também fazer assessoria. A gente sabe que sem esse recurso, sem essa entrada, sem esse olhar, sem o esforço de vocês, nada disso seria possível. Então, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todas. Estou muito orgulhosa também aqui do time do Instituto.
E parabenizar também todo o time aí, Michele, Fabiano, Ana Flávia, pelo trabalho do OSB e pela parceria. Obrigada.